Então, ótimo, já começamos a gravar. Então, boa noite aí, pessoal. Mais uma segunda, bem interessante aí para vocês. Mais uma aula de geografia, professor Alex Pires Boava, a seu dispor, mestre de geografia, especialista em história, formado também, graduado em geografia, tá bom? Então, só um pouquinho vagamente que não lembro minha experiência, sou professor da UniCV, de geografia e na pedagogia, e também sou do ensino básico. Sim, acredite se quiser, né? Eu dou aula para sextos, sétimos, oitavos, no primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, para EJA e para ensino superior. Ufa, estou vivo e respirando e sendo professor que eu amo tanto, tá bom? Então é legal dividir essa experiência que eu tenho, tal, com vocês aí, que espero que vocês gostem, ou quem é já professor, divida aí suas experiências com nós, tá bom? Então o que eu vou fazer nesse momento aqui? Eu vou espelhar aqui a tela, só para a gente ter um roteiro do nosso conteúdo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui, geografia, achei, compartilhar, tá aí para vocês na telinha, tá bom? Deixa eu ver aqui um pouquinho. Aí, tamo junto. Eu acho que tá aí a tela, tá? Tá aí. Apareceu a tela? Isso, tá aí para vocês, gente. Isso aqui é só para ter um roteirinho bonito, elegante e sincero. Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal que está entrando aí, né? Estamos iniciando aí mais uma aulinha, tá certo aí para vocês o tema, a temática que eu escolhi para vocês, que foi o quê? Geografia urbana, fundamentos e aplicações e práticas pedagógicas. Então nós vamos ter uma abordagem mais ligada a esse espaço urbano, que é legal esse momento aqui, que tem diferenças, lacunas aqui, vários quadradinhos que estão diferentes pontos de vista no Brasil, né? Fundamentos, algumas práticas que é fundamental, que é o conceito, e também aplicações de práticas pedagógicas, esse que eu acho que é o principal para quem que é professor, independente da área até. Eu acho que é legal discutir como você vai abordar isso no ensino básico, para uma criança, para uma geração diferente, como você vai chegar, que maneiras, tá bom? Então, esse que é o objetivo um pouco aqui da aula, discutir essa temática aqui, tá bom? E, logicamente, objetivos aqui da aula um pouquinho, que nós vamos abordar nesses 50 minutos aqui, juro não estender muito, que é compreender os principais temas e abordagem da geografia urbana, analisar as aplicações de geografia urbana no ensino fundamental e médio, como abordar, como até a BNCC, sempre acho que a BNCC é um norteador pedagógico para nós, tudo bem? Olá, boa noite, pessoal que está entrando, estamos começando já, boa noite aí. Refletir sobre práticas pedagógicas, então essa reflexão que eu acho legal a participação de vocês, né, sobre a urbanização do Brasil, do mundo e tudo mais, tá bom? Então, esses são objetivos. Os temáticas, como abordar no ensino médio e fazer algumas reflexões, maneiras, abordagens, como abordar, o que abordar, recursos pedagógicos e audiovisuais que a gente pode utilizar nessa temática geografia urbana, tá bom? Então vamos lá, vamos pegar um pouco mais do lado acadêmico, teórico, e já começar com a pergunta básica, né? É o assunto, é o tema, então tem que começar com isso. O que é a geografia urbana? O que ela se trata, né? É um ramo da geografia, faz parte do ramo de geografia, até das ciências humanas, tá bom? Que estuda espaços urbanos e suas dinâmicas. Lembrar, né, que espaço urbano você tem que associar com cidade, tá bom? Espaço urbano é o mundo das cidades. E o que seria... E até uma coisa interessante, quer dizer, eu vou discutir de uma forma pedagógica, né? Quando eu falo cidade para vocês têm essa associação fácil, né? É uma coisa que vem no seu estereótipo da sua vivência. Você fala assim, ó, espaço urbano é cidade, ótimo. Você já visualizou uma cidade. Prédios, por exemplo, essa imagem é nítida, você vai falar que é uma cidade, espaço urbano. Talvez no seu subconsciente venha uma coisa semelhante a essa, um bairro. Mas o que indaga, né, vocês vão ser professores, professoras, ou se já não são, a ideia é discutir como você vai colocar isso no papel, na teoria, tá certo? Tudo bem? Tudo bem, Gisele? Bem-vinda aí, mais uma do Rio de Janeiro aí. Então, como você vai abordar isso por uma forma teórica? O que é uma cidade para um aluno guardar? Interessante pensar isso, né? Como ele vai entender? Então, eu acho muito magnífico entender isso. Então, a gente sabe fisicamente o que é uma cidade, a gente convive numa cidade, sabe? Mas como mostrar isso numa aula? Como colocar isso num quadro, numa forma conceitual? Interessantíssimo falar isso, tá bom? E aí, logicamente, o ramo da geografia urbana, ela investiga processos como urbanização, segregação socioespacial,
mobilidade e planejamento urbano. Isso faz parte do bojo de toda a conjuntura da geografia urbana. E analisa as relações entre sociedade e espaços da cidade. Então, esse que é a geografia urbana. Ela tem o objetivo e foco de analisar, estudar cidades. Eu sei que o campo tem relação com a questão do êxodo, nós vamos ver isso certinho. Mas o foco da geografia urbana é a cidade. Que eu falei tanto de como você vai conceituar para um aluno de sexto, sétimo, oitavo ano, o que é cidade. Eu gosto de resumir cidade de uma maneira prática para vocês. É onde concentra o setor terciário e secundário da economia. É ali que você vai encontrar a grande concentração de comércios, você vai encontrar a grande concentração de indústrias ao seu redor, você vai encontrar a questão da pavimentação. Então, tem todo um processo estrutural para você falar que é uma cidade, tá bom? Então, todo espaço geografia urbana tem essa preocupação de cidade. Fica a dica aí, tranquilo? Bem tranquilo aí para vocês. Aí, os principais temas. Esses temas aqui envolvem não só a área escolar, mas áreas também ligadas à pesquisa de geografia. Sim, quem vai nessa onda do TCC, da monografia, de áreas de especialização, de áreas de mestrado, doutorado, acaba sendo especialistas, sendo o foco, né? Muitos pesquisadores, no caso, tenho vários amigos que da temática, que é focada na geografia urbana, ele acaba pegando um subtema da geografia urbana para ser mais específico. Um dos temas abordados é a urbanização e o crescimento urbano. É um tema até, assim, exacerbado hoje em dia. A gente sabe que... eu acho que é até interessante, eu sempre gosto quando começa essa geografia urbana em escolas, até para vocês, eu sempre faço a pergunta, né? Aqui, quem quiser manifestar, manifeste. Até uma coisa de senso, quer ver? Alguém aqui mora no espaço rural, mora no campo? Alguém manifeste, por favor. Se alguém manifestar, né? Pode falar, Luiz. Estou ouvindo. Professor, atualmente eu estou aqui em Manaus, mas eu estava em Boa Vista. Então, muita ligação, né? Porque eu morei lá há 14 anos, eu ainda pretendo voltar ainda. E lá eu morava na zona rural de Boa Vista, dentro do espaço urbano. Não era bem no interior, assim, alguma cidade próxima, não. Era dentro da cidade, mas eles consideram como zona rural, né? Sim. E aí dá para a gente ver essa situação que o senhor falou aí sobre essa urbanização, né? E o crescimento, né? E a cidade está se expandindo para a periferia, né? Bastante. Sim. Cresceu muito, inclusive, né? Aí, muito. E só uma observação aqui, professor, esses temas que o senhor colocou aqui, né, que são os temas da geografia urbana, hoje a gente vê muito, assim, os especialistas, né, em várias áreas, ou seja, a área para o geógrafo atuar, se especializar, né, por exemplo, profissional de urbanização e crescimento urbano, né, mobilidade urbana é um tema muito também, né, muito... Assim, demais. E dá para o cara se especializar na área, né? Demais. Você falou tudo, Luiz, bem colocado isso aí, que eu falo assim, por exemplo, assim, plano diretor faz do planejamento de uma cidade, né? Toda a prefeitura que faz a organização do plano diretor. E ela necessita, grande parte do tempo, de geógrafos. Sim, pessoas aqui até formadas em geografia aqui e tal. Eu sei que é licenciatura, mas exige um bacharelado, mas é bem simples fazer. E ela tem esse perfil, ela necessita desse planejamento, porque nós da geografia, num plano diretor, que é o planejamento urbano, a gente faz essa associação eu sempre gosto de falar, a nossa matéria é linda, a gente faz associação de sociedade e natureza. Então, nosso olhar para o urbano é ver essa questão da harmonia entre a sociedade e onde ele está inserido. Então, a gente sabe equilibrar um plano diretor, a área de lazer, a área industrial tem que ser afastada. Então, a gente vai ter um olhar mais amplo no planejamento. Então, geralmente, geógrafos são muito cogitados a participação. Bem colocado. Até o Davidson colocou aqui também mais um que é da área rural. Ele até falou que a área dele planta abacaxi. Acho que ele escreveu aí certinho, gostei. Né? Que região que é, Davidson? Não sei, que eu lembro que estado que é. Se quiser colocar o nome da cidade, coloca aí pra gente comer uns abacaxi aí, que é bom, né? Abacaxi com canela, eu gosto. E, por exemplo, e é isso que é interessante quando eu faço essa pergunta. O Luiz acabou de mencionar que já morou. O Davidson citou. E eu percebi isso em aula, para eles verem a intensidade, né? Que não existe mais grandes habitantes no campo. Espírito Santo, né? Olha lá. Estado do Roberto Carlos, né? Cantor ali, né? Não sei se é perto da cidade do Roberto Carlos, mas eu sei que ele é de lá, Espírito Santo. Cachoeira de Itapeberi, né? É perto, olha lá. Ele falou que é perto, olha lá. Conhece o Roberto Carlos, o rei aí. Cachoeira, isso. Obrigado, David, aí atualizando com o nosso rei Roberto Carlos aí.
E eu estava dizendo que eu falo assim que sempre é uma ironia, mas também eu acho que é talvez tristeza. Eu falo assim, ó, personagem no campo vai ficar só com o Chico Bento, que muitos alunos às vezes nem têm essa referência do Chico Bento. O Chico Bento, desculpa até um desabafo, porque é o meu personagem da Turma da Mônica favorito, só lia ele, adorava, demulhava, achava engraçado, o Zé Lelé, toda a companhia, mas esse lado familiar, esse lado social do campo, que quem lê o Chico Bento sabe o que eu estou falando, desculpa, pessoas, está extinto. Né? Você não vai encontrar mais essa assim, encenação no campo. Você vai encontrar pessoas que talvez moram no campo no sentido mais produtivo, no sentido, talvez, como o Luiz falou, no sentido de, às vezes, até de assentamento, mas essa grande concentração de vivência do campo, infelizmente, tá. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim para alunos, falo assim, ó, quantos amigos do campo você conhece, que mora na zona rural? Ninguém levanta a mão. Então, isso que eles vão entendendo a realidade quando eu vou perguntando. Nossa, verdade, né? Nossa realidade é muito urbana, é muito prédio, né? É uma realidade que daí você pode entrar com o seu caráter geográfico, tá vendo? Isso é urbanização, tá vendo que o Luiz já mencionou. Então, o aluno vai refletindo sobre isso, né? Então, é uma coisa interessante que a gente discutir isso. Aí também tem uns temas que eu falei, hierarquia urbana, que é rede urbana, questão de metrópole regional e tudo mais, segregação socioespacial, mobilidade, que ele falou muito, a questão do transporte público, como vai ser o planejamento, espaço público-privado, público e privado, gentrificação, é uma pergunta, alguém quer suspeitar, dizer o que eu adoro essa palavra, que é muito forte, que está muito intensa hoje nas cidades. Gentrificação, lembra da palavra gentleman, é uma palavra educada, são bairros que estão ficando nobres, exatamente para favorecer o lucro empresarial das imobiliárias. O que quer dizer isso? Eles pegam um bairro determinado, que até já existe, esse que está interessante, que até tem um ponto de vista crítico, que é gentrificação. Sente essa para vocês verem, ó. Eles pegam um bairro talvez até popular, de classe média baixa, e gentrifica. O que é gentrificar? Vou dar um exemplo, viu, pessoal? Vamos colocar nesse quarteirão somente lojas de joias sofisticadas? Quando você faz isso, você está gentrificando, você está deixando o bairro de um caráter nobre. O que acontece com as vizinhanças e casas? Enaltece o preço. Então, você acaba, infelizmente, fala assim, ó, você agrega um poder aquisitivo naquele bairro, todo mundo vai enaltecer, e acontece a segregação espacial, porque vai ser um bairro nobre, exatamente, criado com essa intenção de exploração, de acúmulo de dinheiro, exatamente. Então, nas grandes cidades, isso é comum. Gentrificação, afastado, né? Eu moro numa cidade que já tem isso. Então, você pega um bairro, faz exatamente, gentrifica, põe um setor específico que vai valorizar o bairro e vai subir o preço naturalmente. Então, isso é um processo chamado gentrificação. Fica a dica aí, tá bom? Revitalização urbana e, logicamente, uma coisa que está um pouco longe de nós, mas eu acredito que chega breve, que é a questão das cidades inteligentes. Isso é muito típico em cidades europeias, né? Amsterdã, Madrid, né? Que são cidades conectadas, tudo é conectado e tudo mais, tá bom? Então, eu falo que, assim, cidades inteligentes é uma tendência até pela questão das IAs com intensidade. Pode falar, Luiz. Professor, sobre as cidades inteligentes, sim, eu até fiquei surpreendido com Boa Vista, porque desde 2022, no PPA do município lá, já consta, né, aquelas políticas públicas, né, sim, voltadas para tornar a cidade com aquelas tecnologias inovadoras, né, inclusão nos espaços públicos, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, no caso, né, e eu me surpreendi com Boa Vista e a cada dia a cidade ela dessas cidades aqui do norte, eu acho que até se comparado aí para baixo, aí, que no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem cidades, né, bem estruturadas, mas a cidade, em termos de qualidade de vida, para quem vem do sul para cá, como teve vários colegas, se surpreenderam com assim, as opções, com o trânsito da cidade, com a cidade planejada, né, uma cidade nova, inclusive. Sim. E aí, quando o senhor tocou nesse assunto sobre as cidades inteligentes, eu me lembrei que eu fiz um trabalho agora recente sobre o PPA, a LDO e a LOA do município, né? E consta lá, inclusive, uma política pública instituída
alinhado ao plano diretor da cidade, né? E eu achei muito interessante. E eu vi na prática, realmente, que não é só dizer que está no plano, realmente ter os espaços para a gente conectar o celular na praça pública, ali carregar, tem as Wi-Fi, tem várias coisas assim que eu achei muito interessante, que, por exemplo, Manaus aqui não tem, São Luís já vi que tem lá, mas Belém também não tem, são várias, assim, se dá para fazer um comparativo, né? Era só essa intervenção que eu estava falando. Não, mas demais mesmo, assim, por isso que eu falei assim, cidades planejadas, né, eles têm mais essa postura de fazer cidades inteligentes, que é conectada, é segura, bem assim, estruturada com câmeras, mas quando eu falo assim, em geral, né, até a mobilidade de transporte, é tudo conectado, é uma maneira, assim, a mobilidade flui, né, não tem caos, não tem, assim, é bem tranquila, cidades inteligentes. Como ele falou, cidades mais novas que teve plano diretor, planejado, que até um termo da geografia. A capital, assim, a metrópole global do Brasil, que não é a capital, né, que é a São Paulo, que é a cidade mais populosa, ela foi uma cidade chamada cidade espontânea, talvez diferente de Boa Vista, isso é legal a comparação que o Luiz trouxe para nós. São Paulo foi uma cidade espontânea, ela surgiu ao redor dos rios, ela foi crescendo gradativamente ao redor de rios, então é uma região imprópria para grandes habitações. Ela tá, até uma coisa que, dependendo se você nunca visitou São Paulo, capital, você já ouviu falar do Rio Tietê, e se você lembrou do Rio Tietê quando eu falei, fez uma cara de nojo, de poluição, está um pouco correto. O trecho de São Paulo é poluído, aos outros redores não é. Mas o Rio Pinheiros, o Rio Tietê são regiões marginais. Por isso que fala assim, marginal Tietê, né? Não é rodovia, marginal, porque é as margens do Rio Tietê. Né? Então, não são cidades espontâneas, não foram planejadas, articuladas, setorizadas. Aí que você tem essa postura assim, de fazer cidades inteligentes no controle. Exatamente, cidades quando assim, como não são espontâneas, como é chamado, infelizmente, elas são mais segregadas e tem muito mais problemas socioeconômicos e ambientais. Favelização mais intensa, não tem mais controle. Então, isso acontece com cidades espontâneas. Cidades planejadas tem essa possibilidade de criar essa terminologia de cidades inteligentes. Tem essa possibilidade, tá bom? Então, é legal essa colocação que, tá vendo? É um tema muito grande e eu falo para vocês, quem gostar de aprimorar, é necessário. O mundo é urbano, né? Você vê que o mundo todo é urbano, o Brasil está urbanizando cada vez mais. A gente acabou de fazer um levantamento rápido aqui. Só tem o Luiz que já morou e o Davis que citou exatamente isso, né? Que é do campo, então está muito urbanizado. Gisele, pode falar, Gisele. Você quer falar? Pode falar. Oi, professor, boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, Gisele. Tudo bem? Você estava falando do processo de construção de cidades, né? E cidades espontâneas. Sim. Eu estava aqui Só um minuto, por favor. Ok. Um minuto, por favor. Desculpa, minha mãe aqui no meu papo com a dona Sueli do telefone. Manda um abraço para mim. Tá bem. Estava aqui me lembrando que as margens do rio, né? Aqui no Rio, né, e em São Paulo, a gente observa o processo de favelização. Muito. Né? Aí eu voltei um pouquinho, me lembrei na Reforma Pereira Passos, como as pessoas foram retiradas do centro do Rio, né? Sim. E foram colocadas para outras margens. Como é que as favelas se constroem no centro do Rio de Janeiro. Sim. E aí me lembrei, porque nós estamos estudando com os alunos na escola Carolina Maria de Jesus, da favela do Canindé, que também, que aí em São Paulo, no centro, né, deu espaço também para ser construída, né, a marginal, enfim, né? Sim. O Tietê ali, né, aquelas pistas ali que dão na marginal Tietê. Também. Então, eu moro aqui na Baixada Fluminense do Rio, município de Queimados, e a gente tem um rio que corta a cidade. E aí a gente vê como é que foi essa ocupação espontânea. Né? Como é que é essa coisa de você não ter um planejamento para um rio que corta tudo.
Sim. Quando chove muito, quando enche, né? Então, não, obrigado a sua colocação, Zé, tá vendo? Como tudo tem um processo de urbanização, deslocamento. Eu vou falar até um termo meio, eu não sei como que é regionalmente, aí vocês podem me ajudar, por favor, né? Aqui tem diversas regiões do Brasil, Sudeste, Norte, Nordeste, amo isso daí, Centro-Oeste, não sei se tem galera do Centro-Oeste, mas tem um termo futebolístico, quero que vocês me ajudem aí. É um termo futebolístico que tem a ver com cultura de cidade espontânea. Por exemplo, assim, a gente está discutindo isso. Quem já escutou falar de futebol de várzea? Futebol de várzea hoje, se você analisar, futebol de várzea é um famoso futebol não profissional. Mas se você tem muitas ligas disso que eu já pesquisei, tem uma que é profissional. Até, ó, tem um jogador, tem aí quem é da... Tá com a camisa, cadê? O Ramon, né? Acho que é ligado um pouco a futsal. O futebol de várzea tem até campeonato, pessoas que não é profissional, não é de clubes profissionais, mas existe, um famoso, não vou falar que é pelada de domingo, mas assim, é um campeonato estruturado, é um grupo que se joga, e é até um grupo estruturado, eles vão em clube, eles pagam, eles têm jogos de camisa, eles têm, é bem estruturado um campeonato de várzea. Mas o termo várzea, ele surgiu porque a Gisele estava falando assim, por causa ao redor do rio. Se você não sabe geograficamente, né, tem a parte Igapó, tem a várzea. A várzea do rio é exatamente a região plana que às vezes é alagada. Olha que interessante. Tem a terra firme, a várzea e Igapó. A parte várzea é às vezes alagada, então é uma região plana. Então, pensando em condições financeiras, quem não tinha condição de pagar um clube para fazer um espetáculo de futebol, ia na várzea. Você joga na várzea, porque é o lugar mais plano de uma cidade. Então, era até o lazer perto do rio. Então, aí popularizou um esporte, futebol não profissional, o futebol de várzea. Então, hoje é popular. Mas a várzea tem a ver com o rio, que é ao redor do rio, tá bom? Vocês sabem que é legal, porque ela citou isso daí da várzea, né, que é habitação e tudo mais, tá bom? Então, são termos que a gente usa, a gente nem percebe que é geográfico, que é histórico, né, que é tão, assim, rico, né? Vocês falam futebol de várzea? Cadê o Ramon, que é meio jogador, não sei? Vocês falam futebol de várzea, assim, quando é não amador? É amador, eu falo assim, amador mesmo assim, entendeu? Não sei se vocês têm esses termos, assim, né? É interessante. Professor, né? aqui em Manaus, ilustra bem essa situação que o senhor está falando aí, porque aqui tem os degraus da floresta amazônica, né? Mata de Igapó, mata de várzea e a mata de terra firme, né? Sim. Aí aqui tem, quando seca, assim, que fica alagado, o pessoal faz o campo ali, né? O ribeirinho vai jogar bola, que chama de futebol de várzea, né? Várzea. Aí quando enche também acaba o campo ali. Não, mas é por isso que assim, virou uma coisa assim de distinção social mesmo. Interessante falar, né? É várzea, ficou várzea, assim, e até no sentido pejorativo, assim, né? É claro que hoje, como eu falei para vocês, hoje eu já até pesquisei, existem ligas, campeonato de várzea, tem campeonato que faz bonitinho, estruturado, né? Times bons até, não são profissionais, eles têm outras profissões, mas é bonito ver, mas o termo ficou. Futebol de várzea. Não é profissional. Então, né, assim, são termos da urbanização que chegou para nós aí, tá bom? Bem interessante, que faz parte do nosso cotidiano, a gente nunca percebeu, né? Aí as temáticas, a gente já conversou um pouquinho de plano diretor, setorizado e tudo mais. Aqui algumas abordagens teóricas, como você pode abordar? Isso aqui é muito delicado, né? A maneira quando você vai para o mundo da pesquisa, no caso assim. Leila, desculpa, Gisele, você não tá com a mão levantada, né? É que eu vi que tá com a mãozinha assim. Se não tiver, Gisele... A do Rio de Janeiro, a nossa... Não estou mais, não. Vou abaixar aqui, professor. A nossa Fluminense, né, Fluminense? Não é? É Fluminense, né? Você não é da cidade do Rio, né? É isso? Não, moro na Baixada. Baixada, né? Então, nasci na capital, mas moro na Baixada. Então tem que falar Fluminense, né? Que tem hoje até os adultos erram isso, viu? Não, professor, Fluminense, ela torce pro Vasco, nem sei. Não, Fluminense é porque nasce no estado. Desculpa falar, viu, Gisele? É uma confusão que os alunos têm muito, viu? Carioca e Fluminense, eles acham que, quando eu falo Fluminense, eles acham que é o time, viu? Vai por mim, vocês vão sofrer isso nos alunos, viu? Professor, professor, Gisele é Fluminense. Professor, pode falar, Luiz. Até o campeonato carioca eu acho errado. Deveria ser campeonato fluminense, porque tem os times do interior, né, participando, né? Sim, pois e o pessoal fala campeonato carioca. Colocado. O paulista não, carioca, o paulista, né, todo o estado de São Paulo. Tem o paulistano, né, o pessoal do paulistano. Inclusive, eu sou paulista, né? Com todo o respeito. Mas tem do interior, e já o carioca não. O carioca tá lá, né?
É o Fluminense, Campeonato Fluminense. Mas vamos aí, mudar de ideia. Como tem o time Fluminense, né? Deve ter aquele probleminha até ali. Pelos estilo time já, né? É verdade mesmo. Turminha, esse daqui é uma abordagem quando você vai para o mundo da pesquisa. Então, como você pode abordar todos aqueles temas que a gente conversou, a gente até assim explanou em alguns mais, ficou mais em alguns. Como você pode abordar, teoricamente? De que maneira? Por exemplo, assim, ó, tem essa daqui chamado marxista, né, que é com base em Karl Marx, desculpa, tem um filósofo aqui presente que falou. O Karl Marx, ele é filósofo, ele estuda mais na área da sociologia, mas quando você faz uma abordagem marxista, quer dizer que você vai estudar a cidade no ponto de vista da desigualdade social. Então, você vai abordar as desigualdades da cidade. O porquê que ela existe, o porquê essa concentração de renda, o porquê essa segregação. Então, essa abordagem, quando você faz uma cidade, faz uma pesquisa marxista. Então, é uma onda mais assim. Tem a quantitativa e técnica, que daí entra no processo mais estatístico, geoprocessamento, planejamento, é quantitativo. O nome já diz, é matemático. Então, você não vai fazer uma análise socioeconômica e tudo mais. Tem a cultural, que até que eu tenho mais afinidade e gosto, é você estudar, por exemplo, assim, ó, São Paulo, até em outras capitais, é muito comum a questão das tribos urbanas. Como é muito diversificado a sociedade, é muito populosa, ela tem tribos onde frequenta, os seus lugares específicos de nicho cultural. Então, tem manifestações culturais diversas numa cidade dinâmica, né? Então, quando um ponto de vista cultural. E socioambiental é quando você vai até nas cidades inteligentes também, você vai fazer os impactos ecológicos da urbanização. Então, daí entra até que a gente discutiu bastante aqui. Uma cidade planejada, uma cidade espontânea, o que fazer para solucionar uma cidade espontânea, tá bom? Então, são temas que você pode, uma abordagem. Então, de uma forma cultural, de uma forma ambiental, de uma forma de número, estatística e tudo mais, ou numa forma de avaliativa, como fala marxista, como se diz. Pode falar, senhor Luiz, a fala é toda sua. Professor, com relação a essa abordagem marxista, né, que é de Karl Marx, Sim. Eu, por exemplo, se eu fosse... É porque aqui, como é geografia urbana, eu não estou levando para a geografia econômica, né? Sim. No caso. Mas aí, por exemplo, o trabalho de final de conclusão de curso, que eu sei que eu já devo estar pensando lá na frente, né? Eu poderia utilizar aquela abordagem do livro Capital dele, né? Assim, o texto ali, né? Para fazer um trabalho de final de curso, né? Que, claro, assim, ele é mais tendencioso à filosofia, à sociologia. Né? Ele vai mais claro assim. Que você pode, assim, nós, a geografia, podemos apropriar pensando no espaço. Questão do segregado, da concentração, né? Da renda, né? Até, por exemplo, assim, um processo que é muito marxista. Eu acabei de citar anteriormente, é um processo muito num olhar mais marxista, que é a gentrificação. Então, você pode só olhar a gentrificação assim, ali mudou. Mas se você olhar mais além, é legal você ver as mudanças assim, quem saiu prejudicado. E as pessoas que saíram dali porque ficou caro, onde eles foram. Então, você está fazendo o processo de um pouco mais, uma linha mais marxista, no sentido do quê? Você está vendo as desigualdades que gerou um processo de gentrificação. Entendeu? Então, é isso que é estudar a questão de uma linha marxista. Igual eu falei para você, não tem necessidade, é legal a sua observação, não tem necessidade de citar Marx, precisa. Não é assim, eu tô, que nem você falou, eu estou pesquisando algo assim. Quer dizer que eu preciso citar Marx? Não tem necessidade. Você pode fazer uma associação, Marx pensava assim, mas assim, que nem esses dois geógrafos que eu coloquei são geógrafos, que eles são marxistas. Eles são no sentido assim, eles olham a cidade no sentido do desigual, da segregação, né, desse espaço conturbado, entendeu? Então, esses dois, o Harvey e o Henri Lefebvre. Então, eles são da geografia, dessa parte da geografia urbana, mais ligada ao marxismo, tá bom? Até se você quiser anotar... Aí, no caso, por exemplo, desses dois, professor, aí, essas desigualdades na renda, né? Muito desigualdade bom. Esses dois aí, até legal como referência para você, porque eles são mais abordados, eles são no sentido desses abordes, faz assim, esquema de entender a cidade nessa situação. Então, eles têm uma bagagem essencial. Recomendo, né? Você que está na busca aí do seu TCC, que todos aqui assim, vocês vão ter, mas é bem tranquilo, beleza? Então, são abordagens que pode ter, tá bom? E aí, nós vamos seguir um pouquinho, verdade ainda, temas sociais. Lá, sempre fica. O tema social sempre cresce, né? Nós está falando do Maranhão, eu acho que sempre pega os alunos também, eu acho que faz parte do cotidiano, sente, ainda mais quem é de cidades assim grandes, com modificações, eu acho que ele tem mais esse caráter ainda na academia de geografia, eu percebo. A grande parte dos textos que eu estou lendo ultimamente de geografia urbana sempre está nessa linha do que o Luiz quer pesquisar, né?
que eu acho lindo, que essas mudanças, as transformações sociais da cidade, que está tendo muito, a gente está percebendo isso, a questão da violência, muito estudada, é muito interessante, eu acho, a abordagem. Que nem, eu vou até citar desculpa assim ser um tema delicado, mas eu adorei o tema de um amigo meu. Né? Até foi temas, não sei, vou falar, não sei se é temas opostos, mas foi muito engraçado, desculpa o desabafo. O meu mestrado foi sobre geografia das religiões, então eu estudei muito o caráter espacial das igrejas e fiéis. Então, resumindo, eu fiz um mapeamento de igrejas, né? Olha que cara religioso, né? Olha, você está olhando aqui. E teve um amigo meu, próximo, assim, que trocou ideia, e ele estudou a prostituição. Eu falei, que? E é assim, ele fez os pontos de prostituição na minha cidade que eu moro. E ele fez, assim, muito interessantíssimo, porque ele fez, assim, setorizado os pontos, eles têm, assim, setores fixos, assim, de meninos, meninas, transexuais, então é setorizado ao ponto de você ter um líder, né? Olha lá, os antidopados. Então, olha a diferença. A gente olhar para o outro assim, a gente era, né, bem chegados assim, falou, nossa, velho, olha, eu estudando religião e você estudando mundo. Olha, você vê a riqueza da geografia. Por isso que eu achei máxima essa riqueza, né? Até esses opostos, assim, de temas, e ele fez um tema lindo, assim, né? Liderança, a questão aí entra o lado mais da geografia, que é a territorialidade. Eles têm território, você não pode invadir. Né? Então, ele estudou bem pausadamente isso. Muito interessante, trabalho de, acho que mestrado desse colega meu, tá bom? Então, para você ver as diferenças que dá para estudar, né? Você vê aqui, que interessante, né? Saindo um pouco desse mundo, agora eu descobri que tem um padre aqui, que estudou padre, acho que o Alcione mencionou aí, gente. Amém aí. Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho da urbanização do mundo, né? Primeiro eu já começo assim com uma pergunta bem trivial para vocês. O que é urbanização? Uma coisa tão falada. A urbanização, pessoas, nada mais, nada menos, uma definição bem simples, sucinta e tranquila. É quando a população urbana ultrapassa a população rural. Isso é urbanização no tronco raizado da geografia. Então, urbanização não é uma cidade que tem mais prédio. Não importa, às vezes a cidade nem tem prédio, mas ela é urbanizada, porque tem mais pessoas morando na cidade do que o campo. Então, isso é a urbanização. Então, o termo urbanização é isso. Claro que o grau de urbanização vai modificar o ambiente e o território da cidade. Pode ser com mais prédios, a mobilidade fica diferente, tem que usar outros tipos de mobilidade, que é o caso de metrô, outros tipos e tudo mais. Então, mas a urbanização é simples. É o quê? População urbana ultrapassa a rural. Fim, entrega a prova. Tá bom? No caso, aí esse número me surpreende, pessoas, né? Se você pegar o mundo, com esse mais de 8 bilhões de pessoas, estou falando no Brasil, Estados Unidos, uma potência, vamos pegar Níger, Sudão do Sul, que é um dos piores países de se viver, não estão todos os 193 países reconhecidos pela ONU e os mais territórios, se pegar todos, 56% da população mundial é urbana. É um número expressivo e pouco. Porque a gente, assim, eu coloco isso para os alunos ficam pirados, porque eles acham assim que, como ele vive no mundo de cidade, né, fala assim, não, eu convivo aqui, eu vou, o asfalto, prédio, seja que até com baixa estrutura, mas ele convive assim, ele acha que tudo é cidade, shopping, tudo. E quando depara com o mundo, não é. E até eu vou falar em anos para você. O mundo se tornou urbanizado, esse dado é louco que eu vou falar. Não foi Revolução Industrial, não foi pós-Segunda Guerra, foi em 2007. Todos aqui acreditam que era vivo. Espero que seja para não sentir velho. Todos aqui em 2007 talvez era vivo. Foi em 2007 que aconteceu a ultrapassagem. Vocês têm noção? Então a urbanização mundial, ela é muito recente. E até mostra isso daí, esse número aqui reforça o quê? Essas diferenças de urbanização no mundo. Tem assim, os acelerados, tem os organizados, tem os mais antigos. Então, como é discrepante a urbanização, não é uma coisa padrão. Se aconteceu isso na minha cidade, é igual para todo mundo. Não. Então, essa diferença mundial reflete no número. É muito pequena, é equilibrado. É quase, 56%. Desculpa a galera da matemática, quase um empate, né? Sei que é 50 e pouco. Mas então é muito recente. E aí, quando você pega nichos locais, aí é diferente, que nem o Brasil. O Brasil se tornou urbanizado em outro período, entendeu? Depois eu vou falar do Brasil um pouquinho. Mas o mundo, que nem aí que entra assim, o mundo é 56, mas os países
que fizeram a revolução, principalmente a primeira revolução industrial, que foi, obviamente, no Reino Unido, Inglaterra, um dos primeiros países a ser industrial, já no século XVIII, né? 1700 já estava quase urbanizado. Que nem até países mais poderosos, que é desenvolvidos, países centrais, que é falado mais correto, eles são o quê? Eles já são urbanizados, tem mais pessoas nas cidades do que no campo, desde o século XIX. O que é século XIX? Né? Quem não sabe, é 1800 e bolinha. 1800 e bolinha. O Brasil só plantava café. 1800 e bolinha tem país que já era urbanizado. Então, aí foi, o Brasil se tornou urbanizado, vai ser o próximo slide até, em 1970, 60, começou. Então tem essas diferenças, entendeu? Então, fala assim, a urbanização é muito pautada, muito diferenciada, tá bom? Então, ó, como eu falei, a urbanização acelerada nos países do Sul e global. Então, eu vou falar assim, a urbanização acelerada em países do Sul, globalmente. Nesse caso aqui que eu escrevi até errado. Outro tema também que é ligado à urbanização do mundo contemporâneo, do mundo atual, é a questão de megacidades e metrópoles e cidades médias. Só cuidado com o termo. O que é megacidade? Né, megacidade é um termo, viu, gente? Megacidade até tá aí para vocês. Megacidade é diferente de cidade global. Cidade global é um tabu isso aí na aula. Eu gostou de falar. Cidade global é o seguinte: é uma cidade com influência global. É ali que você vai encontrar sedes de empresas, redes bancárias. Sabe como eu gosto de falar para o aluno pensar? Cidade global é o cérebro do mundo capitalista. Por exemplo, Nova York, né, professor? Falou tudo. Eu sempre, o aluno engata direto em Nova York. Não, professor, Nova York, até São Paulo. Por quê? Ali tá as mentes. Por exemplo, assim, ó, McDonald's está em todo canto. Tá, realmente, o McDonald's é uma empresa global, símbolo da globalização, McDonald's, todo lugar aí. Desculpa se alguém quiser mencionar. Na sua cidade tem McDonald's, talvez. Tem que ter acima, eles têm uma coisa, um perfil de ser acima de 100 mil, talvez. McDonald's é uma cidade muito global, mas eu tenho certeza, ali está a estrutura, funcionário, gerente, os cabeças do McDonald's, representantes brasileiros dessa transnacional, os cabeças, eles estão nas cidades globais. É o centro de decisão. É as uniões, as instituições, é ali que é o cérebro do mundo capitalista. Entendeu? Você falou, quando fala Nova York é o exemplo mais clássico disso. Mas São Paulo também se encaixa como cidade global. Megacidade, que dá um ar de grandeza, é simples a definição, queridos. É só uma cidade com 10 milhões de habitantes. Só. Olha, exagerei, desculpa, né? É qualquer cidade que tenha acima de 10 milhões de habitantes. A única do Brasil, São Paulo. Entendeu? Até eles consideram também a metrópole, né? Que é Grande São Paulo, tem 24. Mas só São Paulo, isso me dá medo, até me benzer aqui. Só São Paulo, capital... Esse número até dando risada já. Tem 12 milhões. Acho que o último que eu vi até está chegando uns 14. 12 milhões só São Paulo. Eu disse só São Paulo. Eu vou falar o estado que eu vivo e moro e sou feliz. Eu moro no Paraná. O Paraná todo tem 11 milhões. Sim, o Paraná. Tem 399 municípios, tem 11 milhões. O Paraná, cheio de municípios. Delicioso. E o senhor está falando só a cidade, né, professor? Só a cidade, você acredita? Não está falando a área... E é legal, não é nem a área metropolitana, né, que é a Grande São Paulo. A Grande São Paulo aí sobe para 24, que é Guarulhos, ABC, toda essa região. E só São Paulo, ela ganha de maior da América, não da América Latina, ela ganha de Nova York. Você tem ideia? Cidade do México também, né? Ganha da Cidade do México, A Cidade do México é a segunda. Isso. Então, Nova York, isso que é legal falar de Nova York, ela é populosa, sim, ela tem seus 8 milhões, ela é considerada populosa, mas ela não tem, assim, é a mais populosa, é a mais concentrada. Não, ela é uma cidade global. Ela tem um papel importante no mundo capitalista moderno, no mundo capitalista contemporâneo, tem, sem dúvida. Mas ela, assim, não é a recordista da América. Toma essa Estados Unidos, ganhamos dele pelo menos essa parte. Então, temos a cidade mais populosa. E o que chama atenção não é a capital do Brasil. Geralmente, tirando os Estados Unidos, que tem essa exceção, as capitais, reflita isso com os alunos, as capitais geralmente são as cidades mais populosas do país. Você pegar ao redor nosso aqui, quase 99% acontece isso. Só o Brasil é uma exceção da América do Sul. As capitais são as mais populosas. É onde concentra maior número de pessoas, serviços, bens, comércio, etc. O Brasil, onde está? Brasília. Até uma coisa que eu sempre indaguei. Na região menos populosa do Brasil. É louco pensar isso, né? Brasília está na região menos populosa. Brasília é populosa, 3 milhões, tá bom? Pode falar, Luiz.
Não, professor, eu vi aqui, o senhor colocou megacidades, né, metrópoles e cidades médias. Não sei se, que quando eu estudei, tinha também megalópole. Megalópole. Isso. Aí, tinha aquele negócio da conurbação, né? Sim, sim. A conurbação é um tema também ligado, que é quando junta, essa palavra eu gosto de falar, aluno fala a junta, eu adoro, meu Deus, esse erro é primordial, mas eu gosto. É quando acontece a junção de duas cidades que você não consegue saber onde começa e termina ela. Quem mora numa região assim é muito engraçado, porque você tem que saber o quê? Quem é perdido, fica, onde eu tô? Onde eu tô? Eu, no meu passado, eu olhava a placa do carro, porque a placa do carro, você sabe, é tal cidade, é tal cidade. Hoje as placas são da Mercosul, não tem como, aí ferrou. Eu adorava a placa com estado e cidade, era meu fetiche geográfico. Desculpa o desabafo. Eu adorava placas antigas, quem tem, parabéns. Porque você ficava lendo o nome da cidade, o estado que é, já pirava minha cabeça, nossa, que cidade diferente, né? Hoje, com a questão da placa Mercosul, acabou com o meu encanto infantil, triste. Mas dizem que na Grande São Paulo, Luiz, era feito assim. Que nem, você não sabe onde é que é Guarulhos e São Paulo. Onde eu tô? Aí essa brincadeira não existia assim mesmo. As pessoas olhavam as placas do carro para ver a predominância. A predominância, tô vendo muito de Guarulhos, acho que eu tô em Guarulhos. Era isso mesmo, não tô brincando. A Grande São Paulo, sem tecnologia, hoje com tecnologia, perdão, gente, com tecnologia, onde eu tô? Liga aí o Waze, você vai descobrindo onde que você tá. Mas vamos pegar o mundo dos anos 80 e 90. Uhul! Como que essa era descobrir se você estava ali numa região metropolitana? A própria Rio de Janeiro também é assim. Né? Também é um conurbado de baixada e tal. Como você vai descobrir? Olha a placa do carro. Se eu ver umas 3 placas ali, eu tô nessa cidade, tá bom? Pode falar, já. Professor, só complementando aqui, porque quando eu vi o livro de geografia da época, né, que eu tinha, do Arsênio Geraldo Sanches, né, vários lá, sim. E tinha essa conurbação. Na época, a ideia era, por exemplo, São Paulo-Rio, Riozan, né? Riozan, você não, lá. Eu só vou consertar você, porque é o seguinte, conurbação junta duas cidades. Isso. Megalópole é quando acontece a junção de duas regiões metropolitanas. Metropolitana, isso. Isso. O que é uma região metropolitana que é diferente de metrópole? Região metropolitana é uma cidade polo e as outras e ao redor dela que usa para tudo. Isso é uma região metropolitana. Então, região metropolitana, eu gosto de falar no jeito mais básico, é um conjunto de municípios. Região metropolitana é um conjunto de municípios. E aí, megalópole chega num nível que duas regiões metropolitanas vão crescendo e se unem. Brasil, BR, nosso país aqui bonitinho, está em processo de formação. Isso, Rio exato. E São Paulo estão em processo de formação. Elas não são conurbadas e juntas ainda. E até tem um projeto ambicioso chamado da Copa do Mundo, né? Faz tempo, o nosso 7-1 eterno, que eles iam fazer uma conexão de um trem que ia ligar as duas cidades para facilitar a mobilidade da Copa. Não foi feito isso, porque esse trem que ia construir talvez permitiria criar uma conurbação, porque ia crescer ao redor. Como não foi criada, meio que estagnou esse encontro, entendeu, Luiz? Então, o Brasil... E aquela do Japão, professor? O Japão tem. Tóquio e Nagoya. Tóquio, Nagoya. Nossa, assim, os Estados Unidos tem 3. Os Estados Unidos tem 3. Né? Tem a Sansan, né? Que é São Francisco e San Diego. Tem a Boston e Washington, que é Boston, Nova York e Washington. Tem a Chipitz, que é Chicago e Pittsburgh. Então, tem toda essa junção, porque é junção. Você olha uma coisa só. Né? Então, é impressionante. O Brasil está em formação de megalópole, isso. Que parece cavalo, né? Polop, né? O aluno fica... Essas terminologias engana aluno todo mundo, tá bom? Então, são essas terminologias que é legal aplicar, entendeu? É legal trazer, mostrar que existe, né? Essa questão das cidades e esses desafios que tem aí, tá bom? E deixa eu só um pouquinho, para a gente acelerar um pouquinho. Isso aqui é a urbanização do Brasil, que aí eu vou acelerar um pouquinho, a gente conversa aí, ó. Urbanização do Brasil, ela é uma ação rápida e concentrada, foi no século XX, vou até dar o ano específico, nos anos 60 ela começou a aumentar, plano de metas, JK, mas o número oficial pelo IBGE foi em 1970, em 70 que olhou a porcentagem e falou assim, eita, Brasil tem mais cidade, tem mais galera morando na cidade, foi em 1970, tá bom? A concepção está em áreas metropolitanas, obviamente, as capitais são mais lotadas, pegar as capitais do Brasil, as mais populosas,
pode observar, as capitais de cada estado é a mais populosa. Não tem situações contrárias, tá bom? A mobilidade urbana, crise do transporte público, infelizmente, é insustentável a situação, tirando até um caso isolado que ele falou, que é o caso de Boa Vista, capital de Roraima, que é planejada, mas sempre tem esse desafio. E avanço das cidades em polos regionais, que cria, assim, cidades especializadas em determinado ponto. Não sei se vocês estão vendo o mapa, né? Aí o mapa esse daqui é um mapa atual do último dado do IBGE, né? Que até apontou aí São Paulo. Olha São Paulo como dá medo. Olha São Paulo, pessoas. Isso aqui é o último dado do IBGE, 2022. São Paulo, não sei se você consegue ver a porcentagem aí, é muita, gente, é 95%. Acho que só perde para o Distrito Federal, que também tem. Então, o grau de urbanização no Brasil é muito intenso. E agora tem até um estado aí mencionado, um dos menores, é do Alcione, falei certo agora, é um dos estados menores que tem, se você observar 99, mapa, São Luís. Tá vendo? Se você observar ali um pouquinho, onde está São Luís, o próprio Maranhão, entendeu? Se você observar ali toda essa região, então é baixo. Então, essa tonalidade de cor que vai nessa intensidade. Então, quando você observa o mapa já de cara, a questão da urbanização, ela é bem discrepante, ela não é, vou falar um termo mais, assim, científico para você, ela não é homogênea, não é tudo igual. Por exemplo, você pega a região Nordeste e até algumas partes do Norte, são bem inferiores em relação ao Centro-Sul. Então, o Brasil não é de uma maneira ímpar. Toda a urbanização aconteceu de forma igual, toda a região tal, né? Então, se você observar no mapa, por exemplo, a região do Alcione já está mencionando aí, uma região, assim, é urbanizada, viu? É acima de 50%, aconteceu urbanização em todos os estados, mas ela é menos intensa do que propriamente se pegar um São Paulo, Rio de Janeiro, temos aqui a Gisele, o estado do Rio de Janeiro, então você pode ver quem tem cidade, ou seja, onde tem o maior fluxo populacional, concentração e tudo mais, isso foga muito, tá bom? E infelizmente vai interferir até na qualidade de vida, na violência. Eu sempre gosto de citar isso para vocês, eu pego esse mapa e faço muito atrelado com a violência, por quê? Nossa, São Paulo e Rio de Janeiro é mais urbanizado, é mais populoso, e aí se associa um pouco com a questão, infelizmente, das facções criminosas. As duas principais facções criminosas do Brasil, não precisa esconder, é o PCC e o Comando Vermelho. De onde são as duas? Se você pegar uma de São Paulo, o PCC, e o Comando Vermelho, Rio de Janeiro. Tá vendo? Fruto dessa questão da urbanização descontrolada, da violência exacerbada. Então é legal fazer um pouco essa associação para refletir. A urbanização, às vezes, pode perder o controle, entendeu? Deixa eu ver isso aqui é só a questão do BNCC. Isso aqui eu vou até finalizar para não estender muito, perdão aí da extensão, que como trabalhar a geografia urbana no ensino. Nesse caso, o que o BNCC traz para nós trabalhar? Isso aqui é um bem resumo que eu fiz, uma síntese da síntese mesmo, que é no ensino fundamental, ele vai trabalhar muito com a formação das cidades, né, e problemas urbanos e cidadania. O que eu gosto de falar da fundamental? Né? Fundamental do 6º, 7º, 8º e 9º. Eles gostam muito de trabalhar na parte conceitual, né, que é como surgiu as cidades, principalmente essa imagem aqui que é muito interessante você abordar fisicamente, em forma de maquete, tecnologia, que é espaço urbano e espaço rural, qual que é a diferença, é uma abordagem interessante. Trazer um pouco dessa experiência assim, ó. Eu sei que tá vindo uma galera que nunca pisou, por exemplo, assim, ó, eu confesso, eu sou urbanoide, eu cresci na cidade. Eu não sei o que é espaço urbano. Eu cresci, o Luiz contou experiências, deve ter experiência de campo. Eu não tive. Eu nasci já num bairro com asfalto, né? Claro, asfalto não é qualidade, mas tinha asfalto, era mais escolar, tinha mais comércio. Então, eu não sou daquele tempo assim, ó. Nossa, eu acordava cedo para andar no campo e tal. Eu não sou. Minha geração já não é. Então, é uma geração que eu chamo de urbanoide. Não teve contato com o campo. O meu contato com o campo, sabe qual é? É lindo dizer, é meu pai e minha mãe. Que eu converso, eles contam episódios, ele conta os fatos, e eu vou hipnotizando com aquilo. Então, isso é legal numa aula, você trazer assim, ó, você tem parentes que morou? Traz um relato, conversa. Hoje tem o recurso do vídeo que os alunos gostam de fazer, viu? Os alunos adoram. Ó, faz um vídeo para mim, você gravando, entrevistando seu avô, sua avó que morou no campo. Muito legal fazer isso, viu? Eles gostam mesmo. Pode falar, Elisângela. Eu moro num espaço rural. Que legal, viu? Eu moro no sítio. Que maneiro, que delícia. Isso é ótimo saber. Salvou a minha aula aí, que temos mais pessoas que moram. Mora mesmo, Elisângela? Moro e trabalho no Bananal. Ah, que cidade você é? É
Sou do Eldorado. Eldorado. É o que estado? Qual? Do Pará? Onde que é? Aqui do Vale do Ribeira. Ah, o Vale do Ribeira, interessante, hein? Conheço, hein? Tem muita Ô, história Elisângela, que as pessoas contam também, né? Histórias antigas, né? Tem delícia. muito. Isso é muito interessante explorar, viu, professor? Bem que você citou, viu, Elisângela? É muito legal explorar histórias antigas, contos, o aluno... E os alunos hoje é muito antenado com tecnologia, né? São Sim. TikToker, né? YouTuber. E é legal se você, grava para mim um depoimento lá de onde você escutou. Então, isso vai enriquecendo, porque ele tem que editar, ele tem que preparar. O próprio processo dele fazer um vídeo, o que ele vai fazer, como ele vai gravar, que efeito ele vai fazer, queira ou não, ele está estudando, gente. Isso é interessante. Então, não fique alinhado assim, a tecnologia não serve para nada, né? Fazer vídeo para quê? Onde você viu? Talvez se indagando ele de uma forma pedagógica, ele faz, ele aprende, tá bom? Então, o ensino fundamental é para isso. O ensino médio, que tem uma pegada mais assim, primeiro, segundo e terceiro, ele vai numa base mais crítica. Ele vai numa base mais sofisticada, para você repensar o espaço urbano. Por isso que ele vai abordar mais o quê? A urbanização brasileira, segregação, que a gente conversou muito, redes urbanas, a questão hierárquica, tá bom? Então, é muito assim que eu falo de competência, ele vai muito na questão da leitura crítica do espaço urbano. Por quê? É um aluno que já está focado nos vestibulares, no ensino médio, ele faz muita ponte com a sociologia, com a filosofia, né? Então, até com a história, porque o processo. Então, no ensino médio, ele tem que estudar como processo de ciências humanas. Por isso que indaga essas questões. Porque isso que eu falo assim, então o fundamental, ela é mais descritiva, pontual, como que era, tal, as diferenças. E o ensino médio, ela dá mais os pontos de vista sociais. Porque ela entra nas ciências humanas, que quem faz Enem é ciências humanas, lembra? Cai tudo para vocês lá. Por isso que ela é uma abordagem mais assim social, quando chega no ensino médio, tá bom? E aqui, como ensinar geografia, alguns estudos de casos, cidades brasileiras e estrangeiras, comparar, uso de mapas, por favor, gente, aborde o Google Earth, que é muito bom, né? Atividades com cartografia social e mapas mentais, eles criarem um planejamento, tudo mais. Tem muito que eles vão falar de Minecraft, que é muito, né? Eu não sou de jogar esse jogo, mas assim, eles gostam de associar jogo no espaço urbano, de planejamento. Tem muitos jogos virtuais, que eu, assim, não é o meu mundo, que eu domino, que eu tenho assim, alcance, mas são que eles fazem um planejamento de cidade. Então, aborde essa aula, deixa ele trazer, deixa ele mostrar. Então, é legal você fazer essa ponte com ele assim, tá vendo? Isso aqui é a geografia. O que você está fazendo é geografia. Tem que ver a importância da geografia no seu cotidiano. Isso ajuda muito, tá bom? E aí, algumas estratégias, como eu estou falando, usa muito o Google Earth, aplicativos de mobilidade, né? Gamifica, né? O que é gamificação? Fazer jogos assim, interativos e tudo mais. Projeto de educação ambiental urbana, fazer algum projeto que, assim, algum espaço urbano que necessita, alguma coisa de lixo, precisa ser retirado, para ter essa conscientização. Maquetes urbanas, se você tem uma estrutura adequada no seu colégio, até uma estrutura de renda dos seus alunos que você consegue trazer. Isso aí vai de postura assim de nicho. Não, eu trabalho no setor privado, vai ter um nicho de renda. Eu trabalho no setor público, é um outro nicho que você tem que tomar cuidado com a questão de material de maquetes, né? Então, é uma coisa muito que você tem que estudar e aprimorar, conhecer suas turmas, né? Então, usar o Word, maquetes. Tem maquetes muito interessantes de favelas que eu já vi os alunos abordarem, fazerem, criarem, né? Ideia de favelização, entender o processo de favelização, que às vezes não é a realidade de muitos alunos. Não sei se é o caso da Gisele que mencionou, que ela mora próxima, assim, tal. Eu moro numa região que eles não têm noção do que é uma favela, o que é uma segregação e tudo mais, tá bom? Então, tá aí algumas estratégias pedagógicas que você pode, lógico, como eu sempre falo, aqui são estratégias, assim, que eu consegui elaborar algumas, mas tudo é uma questão de ponto de vista e o lugar, os alunos e a escola que você está. Então, nunca assim, eu vou aplicar porque o professor colocou. Não, analisem. Tinha o famoso feeling pedagógico, feeling de professor, não vai dar certo, a turma é assim, a turma é assado, então você tem que criar esse feeling com a turma. Então não é obrigamento pagar, pôr em prática, analisem primeiro, tá bom? E aqui, urbanização e cidadania, é um pouco trabalhar a urbanização com o tema gerado para discutir, nesse caso, direito à cidade, mobilidade, participação, inclusão, desenvolver uma educação geográfica crítica e tal. E aqui são as referências, tá bom? Até desculpa o acelerar aí, porque a gente conversa bastante de assuntos, né? De diversos que vão aparecendo, que é um pouco o meu perfil, tá bom? Então, obrigado aí da colaboração de vocês, viu, gente?
Se quiser depois, eu até posso depois começar a mandar os slides para vocês aí, né? Precisa pegar um contato, eu não sei quem é bom de fazer grupo, né? Precisa fazer um grupinho aí de WhatsApp, só para a gente dialogar melhor, talvez para vocês terem acesso a esses materiais que eu preparo com vocês com muito carinho, tá bom? Muito legal aí a participação de vocês. Vocês viram que a minha aula, assim, desculpa até o estender, até ultrapassou um pouquinho, peço perdão, é que é uma turma muito legal de participar. Ter gostado aí, tá bom? Galera, então eu finalizo aqui essa aula de geografia urbana, tá bom? Espero ter gostado. Como eu falei para você, vem preparado para a gente conversar, dialogar, trocar uma ideia. Eu gosto de sempre uma aula mais suave, né? Não é assim muito encher de teorias, mas é legal assim para você enxergar. Olha, legal, vou aplicar isso, não vou aplicar aquilo. Olha que legal o ponto de vista dos que estão falando, dos que estão aí observando. Genial, viu, gente? Então, parabéns aos que vieram aqui nessa segunda. Não sei se está calor, se está chovendo aí, mas espero que tenha uma segunda abençoada e uma semana também, né? Uma semana trabalhadora aí, espero que seja tranquilo, uma semana suave aí para você, tá bom? A Gisele também que pode fazer um grupo, vamos analisar sim, né? É interessante fazer um grupo assim, não sei se vocês topam aí fazer, mas nós podemos analisar esse caso sim, eu acho legal fazer um grupinho assim e tal. Não vai poder participar? Vamos sim. Que pena, Alcione. Pena assim. Pena mesmo, tá bom? Mas vamos amadurecer essa ideia talvez para o próximo, a gente já começa conversando com isso, até o pessoal mais interessado também, tá bom? A gente monta, viu, Gisele? A gente monta sim, a gente monta depois, viu, Alcione? Gisele também. A gente senta, organiza, a gente faz um grupinho aí dos fiéis que estão vindo sempre aí. Tem os agregados agora aí, Elisângela que veio, e todo mundo junto, tá bom? Então, galerinha, deixo aqui meu forte abraço, meu forte beijo aí para vocês. Espero ter gostado e até uma próxima aí, viu, galerinha? Então, fiquem com Deus e boa semaninha aí para vocês, tá bom? Boa noite, professor. Boa noite para vocês, viu? Boa noite.